quando a gente tem um término, mesmo que racionalmente, né, cognitivamente, aquilo faça sentido, vai gerar um mal-estar emocional, vai gerar um desgaste emocional. Desgastes emocionais são que levam para o cansaço emocional. E aqui eu concordo, eu gosto de usar esse termo aqui, beleza? Então vamos ler primeiro o que ele está chamando de cansaço emocional. O cansaço emocional é uma resposta do corpo e da mente. De novo, eu prefiro unir os dois de falar organismo, né? Como eu estou falando, corpo e mente como são a mesma coisa. Há períodos prolongados de estresse emocional. Eu acho estresse emocional muito reduzido, já vou explicar por quê. Mas, ok, errado não considero. Diferente do cansaço físico, ele decorre de desafios emocionais, como problemas em relacionamentos, pressões no trabalho ou questões pessoais complicadas. Ok, então assim, eu vou adicionar, não estou dizendo que isso aqui está errado, eu vou só adicionar algumas coisas. O que que, o que que eu acho que causa o cansaço emocional? Viver em um curto período de tempo altas emoções, emoções muito intensas em um curto período de tempo. Ok? É isso que eu coloco como sendo a explicação de cansaço emocional. Essa é a teoria que eu gosto. O que são emoções muito intensas? Qualquer tipo de emoções. Até mesmo se forem emoções que a gente vai chamar de emoções positivas, do tipo euforia, felicidade e tudo mais, a gente vai ter um cansaço emocional. Porém, é mais rápido a gente chegar numa estafa, numa exaustão emocional, né, chegar a ultrapassar esse nosso limite do que a gente está conseguindo tancar, se essas emoções são negativas. E aí podem ser tristezas, culpas, estresse, medo, ansiedade, angústia, sofrimento, raiva, inquietação, insegurança, qualquer coisa, né, que a gente vai colocar como sendo uma emoção negativa, né, o que eu chamo de emoção negativa? Mesmo emoções negativas têm a sua função e são importantes, mas o que eu chamo de emoção negativa são emoções que a gente não gosta de sentir, ok? Isso é a minha definição de emoção negativa. Essas emoções negativas causam um desgaste emocional, ok? Esse desgaste emocional vai levando a um cansaço emocional que vai levando a potencialmente uma estafa ou uma exaustão quando a gente passa de um determinado limite. Lembra, né, que eu falei agora há pouco, o nosso cérebro, ele não tem só habilidades cognitivas. O nosso cérebro também é o órgão do nosso corpo que vai ser o mais importante para a gente manejar e modular, seria o termo mais correto, né, as nossas emoções. Então, a modulação das emoções, né, o funcionamento das emoções para elas estarem adequadas ao que está acontecendo, né? Estar triste quando uma coisa deixa a gente triste, não estar desesperado quando uma coisa deixa a gente triste, ou ficar com raiva quando uma coisa que exige que a gente fique com raiva deixou a gente com raiva, e não sentir nada, e não conseguir sentir nem raiva, com a gente sofrendo uma agressão. Ok? Então a modulação saudável das emoções ocorre no cérebro. Por isso que eu falei, não é quando o cérebro está cansaço que é cansaço mental. Não, uma parte do cérebro é principalmente para capacidades cognitivas. Outra parte é para modulação emocional. Ok? E muitas vezes, assim, não é de um para um, tipo, isso aqui vai cuidar só dessa parte. Não, o cérebro ele é complexo, ele é interconectado. Mas eu até peguei aqui, se vocês não sabem, a parte do cérebro que faz a modulação das emoções é essa parte que a gente vai chamar de sistema límbico, ok? É bem difícil dizer exatamente quais partes participam do sistema límbico, porque às vezes vai ter umas brigas com relação a isso, né? Totalmente, parcialmente, sim, não, tal. Tem alguns gráficos super simplificados, tem outros bem mais complexos, né? Mas o sistema límbico, ele tem esse nome justamente pela etimologia da palavra limbo, né? Que é a ideia de uma coisa que está entre, assim, não está em lugar nenhum. Foi ali, acho que década de 70, se não me engano, foi um anatomista francês, se não me engano, foi o Broca, que tem até a área de Broca no cérebro e tudo mais, apesar de não fazer parte do sistema límbico. A área de Broca tem a ver com a questão de linguagem, né? Mas ele definiu o sistema límbico com esse nome porque era uma parte do cérebro que não era nem o neocórtex, que é essa parte que justamente eu estava falando anteriormente,
que é a parte que vê mais as funções executivas, questões mais cognitivas, memória, etc. Talvez o neocórtex e memória não tanto, mas vamos agrupar aqui para efeitos práticos. E o que a gente vai chamar daquele cérebro reptiliano, aquelas funções mais básicas, como por exemplo, vamos pegar aqui se vocês estiverem vendo, né, o cerebelo, né, tem partes do cérebro, não só o cerebelo, mas algumas partes aqui mais centrais, né, lá na medula do nosso cérebro, que é o contrário do córtex, todo órgão tem córtex, que é a parte de fora, e medula, que é a parte de dentro, tá? Mas a parte mais da medula do cérebro, coisas assim, né, são questões que são partes do cérebro que vão fazer coisas muito básicas, do tipo controlar coisas automáticas, batimentos cardíacos, respiração, tônus muscular, né? A gente não precisa conscientemente ficar pensando em que eu tenho que manter as minhas costas eretas, né? O nosso cérebro cuida disso. Partes automáticas ali mais básicas do cérebro, né? Funções fisiológicas, vontade do banheiro, fome, as contrações que o nosso intestino faz para empurrar a comida mais para baixo, né? As válvulas do nosso corpo, os esfíncteres e etc. Tudo isso está nessa parte mais básica. E o sistema límbico era uma parte que a galera ficou tipo, pô, ele não faz nem a coisa mais complexa nem a coisa mais básica. E por coincidência foi passando o tempo, a gente descobriu que a maior coisa que ele faz é modulação de emoções. Opa, beleza, Renato. Boa janta aí. Valeu pelo follow, cara. Valeu mesmo por ter. Follow não, né? Se inscreveu, desculpa, ainda tô na mentalidade de Twitch. Mas valeu mesmo, cara. Até daqui a pouco. Então, o sistema límbico é um conjunto de partes do nosso cérebro que fazem também outras coisas, mas que principalmente assim vão estar cuidando dessa parte da modulação das emoções. Que partes são? Olha só, o giro hipocampal, né? Giro do cíngulo, que tem esse negócio em formato de foice, hipocampo, tem até um pouco do eixo olfativo, né? Hipotálamo, amígdala, fórnix, vamos ver aqui, né? Olha só, os corpos mamilares também, septo, às vezes é giro cingulado, às vezes é giro do cíngulo, né? O pessoal fala, tem às vezes um nome um pouco diferente. Olha só, aqui, por exemplo, vai trazer mais partes ainda. O próprio corpo caloso, que é aquela parte que une os dois hemisférios do nosso cérebro, né? O giro parahipocampal. Gente, eu tive prova disso aqui na faculdade, de decorar todos esses nomes e saber o que cada coisa faz. Grupo anterior de núcleos talâmicos, né? Do tálamo, né? Cara, assim, por isso que eu falei, cada lugar vai trazer umas partes um pouco diferentes. Opa, aqui já veio até vírus só de eu ter clicado aqui. Ok, tô assustado. Ó, sistema neocórtex, límbico, reptiliano, ó, aqui dá para ver um pouquinho mais, né? Até uma parte dos lobos temporais, que são as partezinhas que ficam meio que atrás das nossas orelhas, que a função principal é a parte da consolidação de memórias de longo prazo, a manutenção de memórias de longo prazo, parte dele participa do sistema límbico também. Isso provavelmente tem a ver com sobrevivência, né? Aquela questão da memória emocional. Então, literalmente, a gente percebe que uma parte do cérebro que cuida das duas coisas está ali existindo e tem a ver com a gente gravar melhor memórias que causam emoções. Então, gente, tudo isso aqui, né, vai estar pegando muito. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a amígdala, né? Qual que é uma das principais funções da amígdala? Essa partezinha aqui, né? A amígdala, ela vai, uma das principais funções dela, se não a principal, é fazer a modulação de respostas que são respostas assim mais extremas e negativas a estímulos negativos, o tipo aquela resposta de você ficar muito tenso, muito ansioso, aquela coisa assim, meio raiva, meio tipo caralho, fudeu, né, sabe? É a amígdala que cuida dessa resposta. Inclusive, hoje em dia a gente tem várias pesquisas que estão sugerindo que pessoas com borderline, e sugerindo no modo de dizer que a gente está vendo por meio de exames, né, de imagem e tudo mais, que pessoas com borderline tendem a ter uma amígdala menor. Isso faz com que a hipótese, né, a principal hipótese é que isso provavelmente contribui para a pessoa que tem o transtorno de personalidade limítrofe, ou borderline, ela tem aquelas reações mais explosivas, mais ansiosas, mais desesperadas, mais impulsivas, ok? Então essa é a principal hipótese com os novos achados. Então, de novo, se tudo que a gente falou se aplica, né, à parte do nosso cérebro mais cognitiva, né, a gente vai falar a mesma coisa
da parte da modulação emocional. A gente vai fazer a mesma brincadeira do é como se fosse um músculo. Porque se tem uma parte do cérebro que cuida dessa modulação, se você extenua ela demais e cansa ela demais, vai ter um momento que ela não vai mais conseguir tancar. E aí, o que acontece? A gente não vai ter uma modulação emocional correta. Se o cansaço cognitivo a gente não consegue exercer direito as capacidades cognitivas, no cansaço emocional a gente não vai conseguir modular corretamente as nossas emoções. E aí as nossas emoções vão ficar meio desreguladas, ok? Como que isso geralmente ocorre, né? Como identificar o cansaço emocional? Se sentir constantemente sobrecarregado, ok, aquela sensação meio de desespero, né? O desespero é uma resposta emocional de quando a gente já não está mais conseguindo nem computar direito o que a gente está conseguindo e ter uma resposta emocional para tudo. Eu trocaria pela palavra desespero aqui, tá? Falta de energia para atividades diárias, ok, não é um dos que eu mais veria. Tristeza profunda, cara, é normal, né? A sensação às vezes de sobrecarga, de tristeza profunda, de alguma coisa nesse sentido. Irritabilidade. Eu diria que o maior sintoma, o mais comum sintoma de cansaço emocional é a irritabilidade. O que é irritabilidade? É estar irritado o tempo todo? Não. Irritabilidade pode ser sintoma de alguma outra coisa? Sim. O que é irritabilidade? Irritabilidade é você ter um estímulo que te gera um incômodo, uma irritação, mas que normalmente você não vai ficar tão irritado com aquilo. Você vai ficar incomodado ou incomodada, mas você vai manejar. Quando você está com uma alta irritabilidade, aquilo que você conseguiria manejar facilmente vai dar uma resposta muito acima do teu normal de irritação. Você pode ficar raivoso, você pode ter uma explosão emocional, uma fúria, gritar com alguém, quebrar alguma coisa, ficar puto com você mesmo e dar um rage quit, né? Então, é uma coisa que normalmente, em condições normais de temperatura e pressão, não te daria essa resposta. Então, isso você está mais irritável. Uma coisa que causa irritabilidade, TPM. Irritabilidade pode ser sintoma, por exemplo, de transtornos depressivos, um transtorno depressivo maior, um transtorno depressivo persistente. É comum, né? Diferente do que muitas pessoas acham, é comum que irritabilidade seja um sintoma desses transtornos. Outros transtornos, com toda certeza também. A pessoa que está com está no momento de me fugiu o termo agora, no período maníaco, né, de uma bipolaridade. Puxa, irritabilidade é super comum. Irritabilidade pode ser comum no borderline, irritabilidade pode ser comum em vários transtornos. Mas uma irritabilidade acima do normal pode ser simplesmente que você esteja cansado ou cansada emocionalmente. Pode ser só uma sobrecarga emocional. Então, se você está vivendo constantemente muitas emoções negativas, o teu sistema límbico vai ficar sobrecarregado e cansado, ele vai pedir arrego, ele não vai estar conseguindo fazer a modulação emocional direito. Então as tuas emoções ficam muito fortes ou muito apagadas para algum lado, assim, de novo, vai mudar de pessoa para pessoa, o que é o mais comum. Mas uma das coisas mais comuns que eu vejo é a irritabilidade, porque ela é muito fácil de notar. E as outras pessoas vão reclamar com você: "Nossa, tá estressadinha, tá estressadinho, o que tá acontecendo?", sabe? É comum a gente receber o feedback das outras pessoas e você pensa, putz, tem algo de errado comigo mesmo, né? Só que muitas vezes é cansaço emocional. Então você está vivendo muito estresse, você está passando por muitas emoções negativas, você passou por muitas perdas, você está sendo agredido constantemente, você está vivendo muito medo, você está vivendo muita ansiedade de estar fazendo muitas coisas novas ao mesmo tempo, está passando por muitos riscos, né? Enfrentar muitos riscos simultaneamente é tiro e queda para você ficar com cansaço emocional. Ok? E aí a gente fica mais irritável, né, no caso, não irritado o tempo inteiro, mas irritável. Você reage emocionalmente de maneira mais irritada a coisas que geralmente te gerariam só um incômodo menor anteriormente. Sensação de desânimo também super comum, desinteresse por coisas que antes lhe davam prazer. Vou adicionar mais uma coisa: aversão a riscos, ok? Então, assim, cansaço físico, você fica meio sem vontade de fazer coisas físicas. Cansaço cognitivo, você fica sem vontade de fazer coisas cognitivas. Cansaço emocional, você sente instintivamente vontade de se fechar, de não ficar correndo riscos. Você se fecha de atividades, você se fecha de
relações que você não vai querer estar correndo riscos, porque instintivamente o teu organismo sabe que correr riscos gera ansiedade, gera várias coisas, gera potencialmente coisas negativas, sensação de perda e etc, se a coisa der errado, que vai piorar as tuas emoções negativas, que vai piorar o teu cansaço mental. Então o teu corpo, o teu organismo tentando te proteger de se desgastar mais ainda do cansaço emocional. Ele instintivamente está tentando te proteger disso. Então a pessoa se fecha e ela não quer correr riscos, ela quer se fechar ali debaixo da coberta, né? Se enfiar ali embaixo da coberta e ficar bem de boa, sabe? Isso para muita gente é a primeira coisa que ela nota de que ela está tendo uma estafa emocional. E como é que a gente lida com isso? É fundamental buscar apoio, seja conversando com amigos, participando de atividades que trazem alegria, ok, estranha a conjugação, mas beleza, ou procurando ajuda profissional. Ok. Reconhecer e acertar as suas emoções também é um passo importante no processo de recuperação e restauração do equilíbrio emocional. Cara, legal, buscar apoio, ótimo, né? Apoio profissional, apoio da rede de apoio, né? Das tuas amizades e relacionamentos íntimos. Perfeito, beleza, beleza mesmo, né? E que eu diria além disso? Né? Não vou negar que isso aqui está correto, mas eu diria assim, percebeu que está em um cansaço emocional, identifique quais são as coisas que estão te causando um cansaço emocional. Respeite o cansaço emocional. Se você acha que não está conseguindo tancar novos riscos, não consegue enfrentar novos riscos, não faça isso. Evite riscos nesse momento. Evite atitudes arriscadas. Play it safe, ok? Tente ir com cautela para você não adicionar mais ainda estresses, perdas e outras ansiedades que venham porque você correu um risco e perdeu, ok? Então, play it safe, vai com cautela nas tuas escolhas, e se tem coisas que estão constantemente te dando esse cansaço e você identifica, se pergunte, eu consigo retirar essas coisas ansiogênicas, causadoras de sofrimento aqui dentro da minha vida? Eu consigo me afastar? Será que está na hora de eu sair do meu trabalho, trocar de profissão? Será que essa profissão não está demais para mim, porque ela me estressa demais, meu emprego está me estressando demais, um relacionamento amoroso está me estressando demais, minha família está me estressando demais, uma amizade está me estressando demais, algum projeto está me estressando demais? Talvez, né? E isso é uma coisa que só você pode responder. Um psicólogo pode te ajudar você a criar crivos para tomar essa decisão, mas só você pode responder isso. Será que não está demais? Será que está sendo custo-benefício? Será que isso não está destruindo a minha saúde mental e fazendo eu explodir com pessoas preciosas para mim, piorar minhas relações, não conseguir ter boas escolhas no meu dia a dia, ter resultados piores em várias coisas, ter um sofrimento desnecessário, né, no sentido de um sofrimento que não está sendo funcional? É importante se fazer essas perguntas. Eu diria que essa é a principal maneira de você lidar com o cansaço emocional. Respeita e pensa naquilo que você está fazendo nas fontes desse cansaço, para evitar no futuro e para tentar ver se você estanca uma sangria no presente.